Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre a importância de saber diferenciar as células granulocíticas para a liberação de um hemograma. O processo de produção e maturação na leucopoese é diferente da eritropoese. Quer saber o que as diferencia? Fica até o final desse vídeo. Mas antes, deixa aí o seu joinha e as suas dúvidas no comentário. Quando falamos de granulopoese, logo vem na cabeça aquele esqueminha da medula óssea, né? A célula tronco, a stem cell, também conhecida como stem cell. A stem cell, ela tem a capacidade de auto-renovar, ou seja, de dar origem a outras células também. A célula pluripotente e multipotente, elas são idênticas morfologicamente entre si, com um aspecto linfóide. Já o sistema de granulopoese, pessoal, ela é amplificada em duas etapas, o período de produção e o processo de maturação. E para que isso aconteça, as células elas são moldadas por diferentes fatores estimulantes, como as interleucinas e os hormônios que vão exercer função de fatores de crescimento. Temos então, como exemplo, nesse processo aqui, a interleucina 1, a 3 e a 5. Gente, esse processo, ele trata-se de um processo altamente regulado, levando um prazo aí de 5 a 7 dias. No entanto, esse processo pode ser acelerado pelos fatores de crescimento. Gente, no período de produção, ocorre divisão celular. As células elas vão dar origem, então, ao mieloblasto, promielócito e o mielócito. Então, uma coisa que vocês têm que fixar quando observar essas células é as morfologias celular que ela sofre durante esse processo de produção até a maturação, tá? A morfologia celular. Então, fixa aí a coloração, que ela vai de basofílica para eosofílica, a relação núcleo com o citoplasma, tá? O núcleo ele tá maior até que ele amadurece, ele vai ficar menor e ele vai mais para a periferia celular, ou senão ele fica bem centralizado. E as granulações, ela desde das granulações primárias até que chega às granulações específicas aí de cada célula, tá? Cada célula que eu digo é as células neutrófilo, basófilo ou se não o eosinófilo, tá bom? Bom, vamos falar aqui então dos mieloblastos. Trata-se, gente, de uma célula imatura, ela é a célula precursora, tá? Da granulopoese. E ela tem aí em torno de um tamanho de 15 a 20 micrômetros. Elas são idênticas entre si e elas têm capacidade de se converter em qualquer outra célula granulocítica. Então, aqui é o começo de tudo, tá? Do processo das granulopoese. O núcleo, vamos falar aqui um pouquinho do núcleo. Nós notamos aqui nessa célula que o núcleo, ele tá grande, ele tá muito grande, ele praticamente tá tomando conta da célula inteira, né? Olha só, do espaço da célula inteira. Quase não vemos aqui o citoplasma. E notamos também que dentro desse núcleo existe nucleolos. Então, os nucleolos aqui, eles são bem visíveis, tá? A granulação são azofílica, né? Elas são mais invisíveis, olha, no citoplasma, a gente quase não consegue notar elas. Quando as granulações começam a aparecer, então elas estão se tornando promielócito. Aqui no promielócito, pessoal, nós temos aí uma célula um pouquinho maior, tá? Ligeiramente maior que a mieloblasto. Ela tem um tamanho, então, de 15 a 25 micrômetros, tá? Nela, o núcleo já está menor e centralizado, a maioria das vezes. Já em relação ao citoplasma, a gente já percebe que ele está maior relacionado à célula anterior. Olha, você pode notar aqui que o citoplasma ele está maior. Já a cromatina, ela se encontra densa com ligeira condensação, tá? A cromatina tá bem densa aqui. E
os nucleolos, quer dizer, eles já são bem invisíveis aqui, tá? Você não consegue notar mais os nucleolos aqui. As granulações, pessoal. A granulação aqui, como vocês podem ver, é uma granulação bem grosseira, tá? É a granulação primária, dando início, então, às granulações secundárias, com uma cor azulofílica, tá? Então, a partir dessas granulações aqui, a gente já consegue ter uma noção que tipo de célula que ela vai formar. O mielócito. Vamos falar do mielócito. O mielócito, ele tem um tamanho, ele é uma célula menor, ele tem um tamanho aí de 17 micrômetros, tá bom? O citoplasma dele já é maior, como a gente pode notar, e menos basófilo e mais acidófilo, tá? Ele já tá alterando aqui a cor dele. Enquanto que o núcleo, ele se encontra mais arredondado ou ovulado, tá? Aqui nessa célula aqui, ela tá mais ovulada, né? E aqui, gente, aqui o nucleolo é totalmente ausente, tá? Não tem mais nucleolo aqui, você não consegue ver mais um nucleolo aqui. Na célula anterior, ainda se você firmar um pouquinho, você consegue ver alguns aqui, né? Mas aqui no mielócito, você já não vê mais um nucleolo. As granulações. Nas granulações ocorre um aumento, tá? De granulações secundárias específicas, dando a diferenciação entre as células granulocíticas. Olha, eu tenho essa imagem aqui, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, para mostrar essas diferenciações, tá? A partir de uma célula mielócito. Percebemos, então, nessa imagem, a diferença das células mielócito, que dão origem aos neutrófilos e o eosinófilo. Nessa etapa aqui, já notamos as granulações. O eosinófilo, ele é grosseiro, olha, as granulações dela é grosseira e laranjada, enquanto que o neutrófilo apresenta um aspecto assim, as granulações dele tem um aspecto de uma camada fina de poeira. E o eosinófilo também, ele já possui uma coloração eosofílica, mais puxado para o laranjado. Essas granulações, gente, elas têm funções específicas em cada célula. Trata-se de enzimas e glicoproteínas, que vão auxiliar em várias funções no organismo celular. Por exemplo, no processo de fagocitose do neutrófilo, ela pode eliminar o organismo estranho. Outro exemplo que eu tenho aí é a relação do neutrófilo com as bactérias, tá? Fazendo aí a fagocitose. Bom, vamos falar então um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho da maturação. A partir desse momento, gente, o processo, ele já entra no estágio de maturação. A partir daqui, começa a surgir, então, 3 linhagens de células progenitoras, né? Nesse processo, temos, então, o metamielócito, os bastonetes e os segmentados, que vão apresentar especificidade entre si. Bom, vamos falar, então, do metamielócito. O metamielócito, ele já é uma célula um pouco menor ainda, ele tem aí 15 micrômetros, tá? O núcleo dele se encontra menor em relação ao citoplasma e mais periférico, como a gente pode notar nessa figura. E também nessa figura, ele tem a morfologia reniforme. O que é a morfologia reniforme? Essa característica aqui, olha. Ele parece com um grãozinho de feijão, tá? Aqui, a partir desse momento, ele já está começando a ter um formato de bastão, tá bom? E nessa célula também nós temos as granulações específicas acidófilos, tá? Já os bastonetes, eles têm um núcleo com aspecto de bastão curvado, formando uma característica aí dos bastão, ele lembra muito uma ferradura, sabe? A ferradura que a gente coloca nos cavalos. Ele lembra muito. O núcleo, ele lembra muito essas ferraduras. Encontramos, então, o citoplasma acidófilo, claro, e granular, né? As granulações aqui já são específicas de cada tipo celular, ou seja, cada célula vai ter a sua granulação específica. Ela vai ser diferenciada entre os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos, tá? Gente, aqui
O bastonete, ele é considerado uma célula madura vista, tá, comparada com as células anteriores, tá? O mieloblasto, o promielócito, o mielócito e o metromielócito. Contudo, comparado ao segmentado, ele ainda é considerado uma célula matura, tá bom? Bom, vamos falar então do segmentado? Os neutrófilos segmentados, eles são considerados células maduras e mais velhas comparadas às demais, tá? Essa segmentação são chamadas de lóbulos e eles estão entreligados por uma fina camada de cromatina condensada, tá bom? Entre eles. Eles não estão separados, gente, eles estão ligados entre eles por uma fina camada de cromatina, tá? O seu citoplasma já é abundante por uma fina granulação puxando mais para a cor violeta. Gente, esse tipo de células nós vamos encontrar mais no sangue periférico, tá? Os neutrófilos, eles são células maduras. As demais células, na normalidade, elas não são encontradas no sangue periférico, com exceção os bastonetes, devido ao fato que estão no limiar da medula óssea e a corrente sanguínea. Por conta disso, nós temos uma tolerância aí de 5% dos bastonetes encontrados no sangue periférico, ok? Olha, gente, temos que ficar atento com a presença de blasto no sangue, por se tratar de diagnóstico de leucemia aguda. Porém, uma baixa contagem de blasto não exclui um quadro de leucemia. Temos como exemplo aí de contagem baixa de blasto os quadros de neoplasia mieloide crônica, a síndrome da mielodisplásica, a neoplasia mieloproliferativa ou até mesmo as sobreposições das duas. Mas atenção, que no hemograma em si não conseguimos distinguir quais os tipos de neoplasia que está tendo ali, tá? Sendo necessário, então, exames auxiliares confirmatórios para analisar as características específicas em relação aos blastos, sabe? Para identificar se trata-se de uma linhagem linfóide ou mieloide. Aqui, no hemograma, no esfregaço, a gente consegue notar, então, a diferença entre elas. A questão das granulações encontradas, onde o granulocíticos, né, as células granulocíticas, elas apresentam grânulos, em contrapartida, as linhagens linfóides, elas não possuem grânulos. Bom, gente, fica atenta aí, que as próximas aulas nós estaremos abordando, então, as megacaracitopoese, né, a formação das plaquetas, e a monocitopoese, formação dos monócitos. Não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês ficarem por dentro dos demais conteúdos. Por hoje é só. Até mais!